Olá, meus preciosos irmãos, amigos, ouvintes, pela graça maravilhosa do Senhor, nada mais, aqui estamos mais uma vez para juntos desfrutarmos de um precioso tempo com o Senhor. Estamos aí estudando a estatura completa do varão perfeito, estamos dando mais uma olhadazinha, vislumbrando esse quadro aqui tão maravilhoso que o Senhor tem aberto para nós através do mensageiro, do sétimo anjo de Apocalipse das 7, e tem colorido as Escrituras para nós. E nós estamos aqui discorrendo estas preciosas virtudes e penso que hoje, com a graça de Deus, nós vamos fechar esse nosso assunto e vamos verdadeiramente ver a coisa com mais profundidade, com toda certeza. Eu quero fazer uma leitura aqui das Escrituras que eu fiz em todas as programações passadas, e vós, pondo também nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade ao amor fraternal. E ao amor fraternal a caridade, ou seja, o amor. Estamos falando do amor ágape. Então, é tudo que verdadeiramente estamos desejando. O amor de Deus derramado por sobre os nossos corações, por sobre as nossas vidas, para nos tornarmos verdadeiros instrumentos do Senhor aqui por sobre a face dessa terra, para darmos continuidade ao seu ministério. E nós sabemos que Deus terá uma igreja cheia com o seu precioso Espírito Santo, consumando a sua preciosa palavra aqui por sobre a face dessa terra. Nas programações anteriores, eu quero rapidamente recapitular, né? Nós vimos que o novo nascimento é o terreno onde essa estatura começa a ser edificada. Vimos que a fé é o fundamento, e depois da fé nós vimos virtude, que foi vulcanizada a esta fé, a fé de Jesus Cristo, a virtude de Jesus Cristo, a ciência de Jesus Cristo, a temperança de Jesus Cristo e a paciência de Jesus Cristo. E agora nós vamos entrar no 6º degrau, que é a piedade. Então nós vamos ver o que é esta piedade que deve ser acrescentada à paciência, ou seja, a piedade de Jesus Cristo. Agora, nós temos que acrescentar a piedade. Mas o que piedade significa? Na verdade, diz o mensageiro que ele buscou isto em diversos dicionários e, a princípio, não havia encontrado. Mas depois, na casa de um irmão, em um outro dicionário, ele encontrou o que é o significado da palavra piedade. E ele disse que o dicionário traduziu como o temor de Deus. Ou seja, ser como Deus. Portanto, queridos, depois da fé de Jesus Cristo, da virtude de Jesus Cristo,
da ciência de Jesus Cristo, da temperança de Jesus Cristo, da paciência de Jesus Cristo, então seja você como Deus. Aí você diz assim: eu não posso fazer isto. E eu te digo, não te desanimes. Você pode fazer sim. Eu quero ler aqui uma escritura para você e você vai ver que a própria escritura nos diz para sermos como Deus. Ou seja, você sabe que a Bíblia diz que nós somos deuses. Foi Jesus quem disse isso em São João, no capítulo 10, no versículo 34. E que todas as coisas estão em Deus. Então, Jesus falando ali nas bem-aventuranças, ele diz assim: sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Portanto, queridos, aqui nós temos o 6º degrau da estatura de um varão perfeito, temor de Deus, ou seja, ser como Deus. Então, depois de todas estas virtudes, ele nos pede para sermos como Deus, piedade. Então, nós já temos subido, e todas estas outras coisas que foram acrescentadas, então chegamos aqui ao temor de Deus. E ele exige que nós sejamos perfeitos, perfeitos assim como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Nós vamos também encontrar lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11 ao versículo 13. Diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento, ou seja, querendo a perfeição de quem? Dos santos. Quem são os santos? São aqueles que foram santificados, são aqueles que começaram aqui embaixo, né? Através do novo nascimento, da fé, e eles foram ascendendo a esta perfeição, ele querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério de Jesus Cristo, para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, um corpo que foi edificado, né? Um corpo que foi construído, está sendo construído até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Vocês estão vendo? Nós estamos transmitindo a vocês algo com muita segurança, à medida da estatura completa de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de um varão perfeito, que foi Cristo. Você, então, pode acrescentar a sua piedade a esta paciência, que foi o 5º degrau. Agora, então, você pode acrescentar esta piedade à paciência, e aí, então, nós chegamos ao temor de Deus. Você, então, aprendeu o que é este temor, esta piedade da estatura completa do varão perfeito. Ou seja, é ser como Cristo,
Ser como Cristo. Você se lembra daquele corinho que a gente normalmente canta? Ser como Cristo. Oh, eu anelo ser como Ele. Em minha jornada aqui até a glória, eu anelo ser como Ele. Ser como Cristo. Oh, sim, eu quero. Não se esqueça de uma coisa. Nós não podemos acrescentar estas coisas a menos que nós tenhamos tido a experiência do novo nascimento. Ou seja, o velho homem morreu, saiu de cena e deu lugar para o novo homem que é Cristo e que passou a ser agora edificado nesta estatura completa do varão perfeito. Então, nenhuma dessas coisas pode ser acrescentada a menos que haja este terreno preparado para receber esta construção desta estatura do varão perfeito. Porque, do contrário, qualquer coisa vai ser derrubada. Então, você tem que realmente ter essa experiência do novo nascimento, ser renascido e então se tornar uma pomba, e então você vai acrescentar todas estas virtudes. O Espírito Santo acrescenta passo a passo até que nós cheguemos à perfeição. Em sétimo degrau, nós temos a Bíblia nos dizendo: a piedade acrescente ao amor fraternal. E quando nós chegamos ao amor fraternal, então novamente nos perguntamos: o que viria a ser este amor fraternal? E aqui está bem esclarecido pelo sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Ele diz assim: amor fraternal é quando você pode se colocar acima de qualquer coisa, ou seja, sobre qualquer assunto que estejamos discutindo, no lugar do outro irmão. Então, quando você verdadeiramente se coloca no lugar daquele irmão, seja em que situação for, então você tem o verdadeiro amor fraternal. E é interessante ele ter colocado esta escritura exatamente aqui, porque este sétimo degrau nós ascendemos à perfeição, nós ascendemos ao degrau aonde a pedra de coroa, que é Cristo, o batismo do Espírito Santo, é infundido em você. Ou seja, o próprio Cristo vem para morar em você. Aí então, nós lembramos, colocar-se no lugar do irmão, seja qual for a situação. Você se lembra de Pedro perguntando para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? 7. E o que foi que Jesus disse? Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Isto é amor fraternal. Amor fraternal. Se você vê um irmão que está transtornado, não seja impaciente para com ele. Seja benigno, seja bondoso para com ele. O amor fraternal é o sétimo degrau desta estatura completa do varão perfeito. Nós temos o primeiro degrau, a fé, nós temos a virtude, nós temos a ciência, nós temos a temperança, nós temos a paciência, nós temos a piedade e agora acrescentamos também a piedade, o amor fraternal, ou seja, o amor para com aquele irmão
seja qual for a situação pela qual ele esteja passando. E aí, então, nós acendemos os 7 degraus e estamos prontos para recebermos a coroa, para recebermos o batismo com o precioso Espírito Santo de Deus. É muito importante você saber que sem estas 7 virtudes, nós não temos o Espírito Santo de Deus morando em nós. Portanto, mais uma vez, para ficar bem gravado no seu coração, nos nossos corações, começamos então com o novo nascimento e aí então fundamentamos com a fé logo a virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. E aí estamos aguardando a pedra de coroa, a qual é o amor. Por quê? Porque Deus é amor. E é Ele quem controla tudo, é Ele quem é a potência de cada uma destas preciosas virtudes do seu precioso Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre tudo isto para construir uma igreja perfeita, para receber Cristo, a pedra de coroa. Portanto, queridos irmãos, amigos, aí está a casa, aí está o tabernáculo no qual Deus habita, no qual o Deus vivente vem para morar. Deus estará caminhando sobre os seus pés. Deus estará olhando através dos seus olhos. Deus estará falando através dos seus lábios, pensando através da sua mente. Não sou eu mais quem vivo, disse Paulo, mas é Cristo quem está vivendo em mim. Os passos do homem justo são ordenados pelo Senhor. Deus caminhando através de você. Ou seja, nos tornamos uma carta escrita com o próprio dedo de Deus e lida por todos os homens. Ou seja, Cristo morando, Cristo tabernaculizado em mim, em você, em nós. Que o Senhor abençoe o seu coração, abençoe a sua vida e te dê a sua maravilhosa graça para que você possa perseverar e ascender a esta estatura completa do varão perfeito que foi Cristo Jesus, nosso Senhor. Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Deus vos abençoe, meus preciosos ouvintes.